Os Cânticos dos Cânticos de Salomão é um livro poético, um livro que soa como os sussurros de um casal em lua de mel. É como se fosse a conversa de um casal em lua de mel. Você pode até se perguntar o que um livro como esse está fazendo na Bíblia. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo a mais um estudo de toda a Palavra de Deus. Digo toda a palavra porque esse é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Já terminamos o estudo dos livros históricos do Velho Testamento. Analisamos 12 livros históricos, começando pelo livro de Josué e terminando com o livro de Esther em nosso último encontro. Hoje iniciaremos o estudo dos livros do Velho Testamento classificados como os livros poéticos. Às vezes, para diferenciar dos livros da lei, dos profetas e dos livros históricos, os livros poéticos são chamados livros da sabedoria. Os 5 livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. Talvez você queira saber por que Deus incluiu 5 livros poéticos no cânon das Escrituras. Creio que a resposta é que a poesia é a linguagem do coração. E Deus se preocupa muito com os corações do seu povo. Quando estudarmos os 5 livros poéticos, descobriremos aplicações devocionais para nossas vidas. É por isso, bem por isso mesmo, que muitas pessoas dizem que esses são seus livros preferidos da Bíblia. Os livros poéticos enfocam uma grande verdade de que Deus se preocupa com o coração do homem. Ele nos deu 5 livros poéticos inspirados, porque a poesia é a linguagem do coração. Eles são a mensagem do coração de Deus para o coração do seu povo. O livro de Jó é para aqueles que estão sofrendo. O livro de Salmos para quando estão adorando. Para quando tiverem dúvidas, o de Eclesiastes. Para saber lidar com os cuidados do dia a dia, o livro de Provérbios. Finalmente, o livro de Cânticos dos Cânticos para quando estão apaixonados. Cada um dos 5 livros poéticos é dirigido ao coração do povo de Deus em diferentes circunstâncias. O livro de Jó possui uma mensagem dirigida ao povo de Deus quando estiver com o coração ferido. O povo de Deus sempre sofreu. Basta um conhecimento mínimo da história dos hebreus da igreja e da história secular para constatarmos isso. A história nos mostra que todos os povos já sofreram. Por isso os pregadores são instruídos a fazerem suas mensagens para os de alma ferida, porque em cada banco da igreja há alguém com o coração ferido. O livro de Salmos é dirigido aos corações adoradores no meio do povo de Deus. O livro de Provérbios é o livro mais prático da Bíblia. De acordo com as Escrituras, Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando você ler e entender o livro de Provérbios, vai admirar a sabedoria de Salomão. Salomão escreveu 1000 de todos os provérbios contidos nesse livro. Nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. Alguns são de outros autores. Todos eles são dirigidos aos corações dentre o povo de Deus para mostrar como lidar nas situações do dia a dia, nas situações práticas da vida. Dizem que quando fazemos negócios ganhamos 2 coisas: dinheiro e experiência. No entanto, em algumas vezes que fazemos um negócio com alguém e só ganhamos a experiência, enquanto a outra pessoa fica com o dinheiro, não é? Bom, segundo o livro de Provérbios, Deus não quer que seu povo só ganhe experiência e que os outros ganhem o dinheiro todo. Por isso Deus nos deu esse belo livro, que também é poético, para nos guiar em uma sabedoria prática, que fará com que caminhemos sabendo o que fazer nas situações práticas que enfrentamos todo dia. O livro de Eclesiastes é o livro preferido das pessoas céticas. Esse livro é o grande sermão que Salomão fez no final de sua vida para a juventude de Israel. A palavra Eclesiastes significa o pregador.
No livro de Eclesiastes você ouve o pregador discursar um importante sermão para os jovens. Basicamente, o pregador está dizendo aos jovens: não façam o que eu fiz. A experiência não é o único professor. Ela é apenas o professor mais convincente. Vocês não têm que passar por tudo que eu passei, podem aprender com a minha experiência. Nesse sermão, Salomão conta sua experiência aos jovens de Israel. Ele conta como teve dúvidas e buscou o sentido e propósito da vida. No livro de Eclesiastes você tem, portanto, uma grande mensagem de Deus para os corações dentro do seu povo quando estão passando por dúvidas, porque Deus conhece as dúvidas do seu povo. Eclesiastes é um grande livro. Por último, temos os Cânticos dos Cânticos de Salomão, um livro poético que soa como os sussurros de um casal em lua de mel. É como se fosse a conversa de um casal em lua de mel. Você pode se perguntar o que um livro como esse está fazendo na Bíblia. Bom, eu creio que o propósito desse livro é mostrar a santidade do sexo e como Deus abençoou, santificou e ungiu o prazer sexual no casamento. Isso mesmo, a relação física entre duas pessoas casadas é bela. O Cântico dos Cânticos de Salomão é o último livro poético. Os Cânticos de Salomão são uma mensagem de Deus dirigida aos corações apaixonados dentre o povo de Deus. Quando você lê esse livro, descobre o que Deus tinha em seu coração quando planejou o casamento e nos criou como homem e mulher. Lendo a Bíblia, descobrimos que Deus está muito interessado no coração do homem. E quando estudamos essa parte do Velho Testamento e fazemos essa descoberta, nos perguntamos: a qual parte de nosso corpo Deus está se dirigindo? Precisamente a qual parte da nossa anatomia Deus está se dirigindo quando se fala aos nossos corações? Por exemplo, o que Deus quis dizer quando fez essa exortação em Provérbios 4, versículo 23? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que Deus quis dizer quando nos ordenou que o amássemos de nosso coração ou buscássemos de todo o nosso coração? O que Deus quis dizer quando nos disse para crermos de todo o nosso coração? O que Jesus quis dizer quando alertou que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração? O que Jeremias quis dizer quando disse que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e que apenas Deus sonda o coração? O que Davi quis dizer quando pediu a Deus para sondá-lo e conhecer o seu coração, para que pudesse ser guiado no caminho eterno? O que Davi quis dizer quando pediu a Deus para criar nele um coração puro? As Escrituras falam sobre ter um coração puro e sobre cometer adultério no coração. Jesus disse que ele era humilde de coração e que nos mostraria como sermos humildes. Somos exortados nas Escrituras a sermos um só coração com nossos irmãos da fé e para tomarmos cuidados com a meditação do coração. Lemos na Bíblia que Deus nos promete dar um coração novo e nós vemos isso acontecer com as pessoas da Bíblia. As Escrituras nos contam que Deus vê o coração de um homem e não sua aparência física. Somos exortados a olharmos o coração das pessoas e a não termos a culpa do pecado contra o próximo. A palavra pessoa literalmente significa máscara e tem a ver com a aparência física. De acordo com a palavra de Deus, é pecado julgar as pessoas de acordo com seu exterior ou com as máscaras que elas usam. Isso tem a ver com respeito ao próximo. Fomos alertados quanto ao pecado contra o próximo. Há muitos textos que nos exortam a usar o sistema de valores de Deus. Ficamos em sintonia com o sistema de valores de Deus quando não olhamos o exterior, mas o coração. Seria ridículo pensar que quando as Escrituras fazem referência ao coração do homem, está se referindo ao órgão vital do nosso corpo, que bombeia sangue. Antigamente os gregos achavam que o centro das emoções não era o coração, mas as entranhas ou os intestinos. O apóstolo Paulo, portanto, diria aos filipenses que os amava com todas as suas entranhas e não com todo o seu coração. Não seria muito romântico dizer para a pessoa que amamos: olha, amo você com todas as minhas entranhas. Mas Paulo também faz essa associação de amor com entranhas quando escreve para Filemão, que aparentemente era rico e tinha ajudado financeiramente a igreja. No versículo 7 da carta de Filemão, lemos em algumas traduções mais antigas, assim: porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. O que será que Paulo quis dizer, hein?
Acho que Paulo estava expressando o conceito grego daqueles dias, quando o centro das emoções estava nas entranhas ou nos intestinos. Creio que, sem perceber, ainda usamos esse conceito hoje. Em algumas traduções da Bíblia, lemos Jeremias 4, versículo 19, assim, ó. Ah, entranhas minhas. Não dá para deixar de perguntar o que estava acontecendo com Jeremias. Em uma tradução mais contemporânea, lemos o mesmo versículo com essas palavras. Meu coração. Jeremias estava literalmente pensando no seu coração ou nas suas entranhas, hein? Ouvi uma menininha que estava no jardim da infância. Ela me fez pensar sobre o que a Bíblia quer dizer quando se refere aos nossos corações. Ela frequentava uma escola evangélica. A sua professora nova para o jardim tinha uma maneira de disciplinar as crianças. Esta professora tinha um flanelógrafo na frente da classe e uma ovelhinha branca com o nome de cada uma das crianças. O outro lado dessas ovelhinhas era preto. Se as crianças conversassem muito ou não se comportassem direito, a professora virava a ovelhinha para o lado preto. Muito bem, a ovelhinha desta menina estava sempre do lado preto porque ela conversava o tempo todo. A professora finalmente disse a ela que a ovelhinha dela estava sempre do lado preto porque o coração dela era preto, um coração cheio de pecado. Isso marcou profundamente a minha filhinha. Anos mais tarde, quando ela tinha uns 10 anos, vimos um filme educacional em nossa igreja chamado O Rio Vermelho da Vida. Era um filme científico do Instituto Moody que mostrava as maravilhas do corpo e particularmente o sistema de circulação do sangue. Além disso, também mostrava uma cirurgia de coração. Os olhos da menina grudaram na tela quando os médicos abriram o peito do homem e mostraram o seu coração. Mais tarde, quando estávamos discutindo outro conceito espiritual, ela me disse: "O que você está me contando é verdade ou é só uma história, hein?" Eu respondi: "Você acha que eu conto simples histórias para você?" Ela disse: "Ah, vocês me falaram que meu coração era preto, e no filme eu vi que o coração do homem não era preto, era vermelho." Ela estava certa. Ela estava certa que o coração do homem seria preto. Dá para culpá-la por isso? Da mesma forma, será que devemos pensar que as Escrituras referem-se ao coração literalmente? É óbvio que quando as Escrituras se referem aos nossos corações, como faz mais de 1000 vezes, não está falando literalmente do órgão em nosso peito que bomba sangue. Infelizmente eu tenho que terminar agora, mas eu quero lhe convidar para estar conosco e quero realmente dizer que as Escrituras nos desafiam a viver nossas vidas aqui na Terra com uma ótica de valores da vida eterna. Esses livros poéticos vão nos ajudar muito porque a mensagem e as aplicações devocionais desses livros são dirigidas ao coração, ao homem interior, à nossa dimensão interior e eterna. Esteja conosco no próximo programa. Deus o abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.